Continuando. Como mostram as explicações precedentes, o livre-arbítrio está diretamente ligado ao problema do bem e do mal. Parece-me, então, importante considerarmos brevemente esse problema. Do ponto de vista filosófico, o mal é a ausência do bem e não tem nenhuma realidade divina. Isto significa que ele não faz parte das leis que Deus instituiu no começo dos tempos. Não obstante, não podemos negar que ele existe no plano terreno, sendo, infelizmente, prova disto as guerras, os conflitos, os crimes. Como eu expliquei anteriormente, né? Se só existisse o bem aqui no planeta, não existiriam guerras, não existiriam conflitos e nem crimes. Mas como nós temos o bem e o mal dentro de cada um de nós, essas coisas ainda existem. Por isso que a gente precisa passar por um processo de lapidação interior. Assim é porque o mal é uma emanação do próprio ser humano. Aí aqui o autor explica que não foi Deus que criou o mal, foram os seres humanos, nós mesmos que criamos. Quando isso? Quando nós descemos do mundo divino e caímos no mundo da matéria. Quando a gente foi caindo no mundo da matéria, das dimensões mais densas, nós fomos perdendo a memória de que nós temos uma origem divina. E o resultado disso foi a criação do mal. Então, o mal foi nós mesmos que criamos. Para ser mais preciso, ele é a manifestação de sua ignorância no momento e de sua tendência a se opor ao bem. Nessa parte aqui o autor está fazendo um paralelo entre o mal e a ignorância. Então, o mal, na verdade, é a própria ignorância, o próprio esquecimento de nossa origem divina. Em outras palavras, o mal sempre resulta de uma aplicação negativa de seu livre-arbítrio e não tem existência alguma independentemente dele. De maneira geral, podemos considerar que todo pensamento, toda palavra ou toda ação que ameaça a integridade física e mental de outrem é fundamentalmente má e gera karmas negativos de importância maior ou menor. Isso me faz recordar, por exemplo, o crime de assassinato. O crime de assassinato é um dos crimes mais graves que nós podemos cometer, porque nós estamos impedindo o nosso semelhante, uma outra pessoa, de ter o seu processo evolutivo. E quando a gente comete um assassinato, a gente está criando um karma muito negativo, muito pesado, que deve ser compensado lá na frente. Então, claro, né, que o pensamento Rosa Cruz, ele não apoia nenhum tipo de assassinato. A não ser, claro, aqueles casos de como é que se fala? De defesa, né? Autodefesa. Legítima defesa, sim. Em caso de legítima defesa, é aceitável. Mas, mesmo assim, a gente deve evitar ao máximo cometer o crime de assassinato, porque isso gera um karma muito negativo. Todas as religiões instituíram mandamentos para definir o que é bom ou mal no comportamento dos seres humanos. A maior parte desses mandamentos consiste em proibições, sendo o Decálogo um dos melhores exemplos. Alguns deles são bem fundamentados, porque correspondem
efetivamente a ações condenáveis no plano humano. E relativamente à lei do karma. Para tomarmos um exemplo particular, é inegável que o ato de matar uma pessoa é humana e divinamente condenável, exceto talvez em certas circunstâncias que não me cabe julgar. É como eu falei, né? No caso de autodefesa, legítima defesa. Por outro lado, outras proibições são arbitrárias e veiculam crenças dogmáticas. Neste particular, nem todos os pecados a que se referem as religiões são condenáveis aos olhos do cósmico e geram sistematicamente um karma negativo. Seja como for, ao invés de incitar o ser humano a não fazer o mal, parece-me preferível estimulá-lo a fazer o bem. No primeiro caso, cria-se nele um sentimento de culpa e se esforça e se reforça suas inibições, o que prejudica seu bem-estar geral e seu desabrochar interior. No segundo, permite-se que ele tome consciência por si mesmo de sua natureza divina e assuma melhor seus erros de julgamento e comportamento. Então, o pensamento Rosa Cruz, ele não diz apenas, olhe, não faça o mal. Pronto, só isso e fica aí de braços cruzados. Não, não é isso. Além de não fazer o mal, devemos procurar fazer o bem. Porque quando a gente faz o bem, além da gente colher bons frutos lá na frente, nós também vamos estar nos lapidando interiormente. Vamos estar evoluindo. Em última análise, pouco importa sabermos se uma prova é kármica ou não, pois com isto correríamos o risco de nos culparmos inutilmente. Quando ela se apresenta, é preciso que a enfrentemos confiantemente e que tiremos de nossa fé a força para superá-la. Qualquer que seja sua natureza, devemos considerá-la como um meio suplementar de nos superarmos física, mental ou espiritualmente, constituindo essa superação em si mesma um progresso na senda de nossa própria evolução. É aquela coisa, né? Nós estamos suscetíveis a passar por provações e por desafios que servem para impulsionar nossa evolução. Se não tivesse essas coisas, a gente não ia evoluir nada, né? A gente ia ficar parado, de braços cruzados e pronto. Também não serve para nada o nos concentrarmos em nossos erros e passarmos nosso tempo a lamentá-los. Uma vez que tenhamos tomado consciência deles, é melhor nos empenharmos em compensá-los por um esforço voluntário de nossa parte. Assim agindo, podemos estar certos de neutralizar o karma negativo que eles tenham desencadeado. Então, se a gente cometeu um erro, praticou uma má ação, e a gente se dá conta disso, de que que essa semente não foi boa, não precisa ficar se lamentando, eu fiz aquilo, pronto, eu vou estar condenado para o resto da vida. Não, não é isso. Você, né, nós, apenas devemos reconhecer o erro e não voltar a cometê-lo. E seguir em frente. Acrescento que, do ponto de vista místico, não fazer tudo para repará-los é tão grave quanto tê-los cometido. Assim, não é nossa imperfeição do momento que pode merecer a desaprovação do divino, pois é ela que justifica o fato de que estamos encarnados. Se a gente está aqui encarnado é porque a gente tem imperfeições para encarar, para analisar e superar. Porque se a gente já fosse perfeito, a gente não estava aqui, não é verdade? O que é condenável karmicamente
é a persistência em fazer o mal ou a recusa em se aprimorar. Porque aí, olha, veja, se você faz o mal, pratica más ações, mas acha que não tá, que tá tudo bem, que não vai acontecer nada e que pode continuar desse mesmo jeito, aí você só vai estar gerando mais karma negativo. Não se pode evocar a noção de destino sem levantar a questão de saber se a morte é pré-determinada. De modo geral, acho que ela está condicionada essencialmente por nossas próprias características genéticas, pelo cuidado que tenhamos dedicado à nossa saúde, pelo karma que tenhamos criado e pelo interesse que tenhamos devotado à espiritualidade, o que envolve em grande parte nosso próprio livre-arbítrio. Por razões evidentes, uma pessoa que viola constante e excessivamente as leis naturais, fazendo uso de álcool, de fumo, de drogas ou qualquer outra coisa, reduz consideravelmente sua esperança de vida. Quanto aos que morrem num acidente, numa catástrofe ou num cataclismo ou numa guerra, nada permite afirmar que isso tenha sido cosmicamente decretado. Convém, então, não sermos fatalistas nesse campo e não nos reportarmos unicamente à vontade divina. Como a gente falou, né, mais cedo, não, o destino não está já determinado para a gente seguir esse script, né? Nós é que vamos formando o nosso destino através de nossas escolhas. Isto posto, a hora e as circunstâncias da morte podem efetivamente estar pré-estabelecidas em certos casos particulares, especialmente quanto à evolução espiritual do indivíduo ou de seu círculo de relações ou requeira. De qualquer maneira, e contrariamente às aparências, nunca há injustiça a esse nível. Além disso, quando admitimos a lei da reencarnação, a noção de destino assume uma dimensão muito maior, pois compreendemos então que certas provas ou certos eventos de nossa vida atual têm origem em vidas passadas. Então, aqui no final do capítulo, o autor fala da reencarnação. Eu particularmente acredito na reencarnação. A maioria das pessoas não acreditam, né? Mas eu acredito porque é de encarnação em encarnação que a gente vai adquirindo experiências para evoluir. E aqui o autor fala que muitos eventos que nós estamos passando aqui nesta existência, na verdade, são consequências de existências anteriores. Então, o capítulo se encerra aqui. No nosso próximo encontro, vamos ver a nona lei da ontologia dos Rosacruzes. Paz profunda.